Olá, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Boa coitada tarde. a Daiane estava brilhando de calor, coitada. Pois é. Eu daqui a pouco vou brilhar também. A Daiane está lá em São Paulo, mas aqui no Rio não está esse calorão todo. Não, tá? não, mas não está essa Vocês coisa. Não acham, toda. não? Então, Hoje não, porque está nublado, tem um ventinho. Então, é minha mudança hormonal, quente, porque... Está quente sim, está quente. Mas você já está na teve... menopausa, Aroeira. Andropausa. Eu estou na andropausa. andropausa. Já teve dias mais quentes, né? Eu também acho. Hoje não é o pior, Sim. mas... Não sei se vocês viram uma charge sobre o Henry Kissinger chegando ao inferno de escada rolante. O demônio fala assim, mais para baixo. Esse calor é isso, né? Não, mais para baixo. Nós estamos chegando nesse lugar onde o Henry Kissinger está chegando. Eu fico vendo essa imagem da fronteira da Venezuela com o Brasil. Gente, deve ser muito quente lá também. A palavra técnica é caliente lá. Caliente, deve ser muito caliente. Na Venezuela, na Guiana já é outra. Mas, olha só, e tudo bem com vocês? Tudo ótimo, tudo bem. Tudo super tranquilo. Tudo quente. Hoje eu queria trazer aqui um assunto um pouquinho diferente, porque o Aroeira contou para a gente que ele foi a São Paulo e teve uma experiência muito legal, porque ele participou do seminário Sindicalismo Contemporâneo. Então, queria que você contasse para a gente que você ficou tão entusiasmado, o que aconteceu, que seminário é esse e que sindicalismo é esse contemporâneo? O interessante é que na quarta-feira eu tinha feito o programa, troquei com o Miguel, né, Miguel? Você fez na quinta com o... Foi. Eu fiz na quarta. E nós conversamos com a presidenta do Sindicato dos Metroviários. No dia seguinte, viajei para São Paulo, já fui direto para o seminário, que eles tinham me chamado para participar, de fazer uma pequena palestra, mostrar, como eles falaram, um show. Acho que não sei se eles queriam que eu cantasse, mas eu mostrei desenhos. Não deixa de ser um show. Mas eu cheguei lá, assim, já tinha começado, mas vocês sabem como são esses encontros. Geralmente tem algumas partes mais chatas e tal. Menina... Eu entrei no negócio, sentei lá no fundo e já começou interessante. Eu cheguei já no começo do primeiro painel. Era o Meneghelli, Vaccari, o outro presidente da CUT que tinha... Em primeiro lugar, como é que você foi parar lá? Então, eles me chamaram para fazer. Era um seminário promovido pela FETEC. Mas eu contado desse jeito aqui que eu estava contando, porque assim, chegando lá, então tinha um monte de gente do antigo sindicalismo, de quando a gente reconstruiu a imprensa sindical. É um negócio interessante, porque eu estava lá, de certa forma, eu participei daquela reconstrução. Foi logo depois que o movimento estudantil ganhou uma certa notoriedade. A seguir, aconteceram as greves do ABC. E essas greves trouxeram o sindicalismo. Junto com ele, veio a gente, né, Regina, né, Miguel? A reconstrução da imprensa sindical, a comunicação. A Alboré, em São Paulo, o Centro de Estudos do Trabalho, lá em Belo Horizonte, e várias estruturas semelhantes com cartunistas, jornalistas, que produziram cartilhas, ilustrações e jornais. Eu trabalhei. Eu fui falar disso. Chegando lá, os caras estavam com uma mesa de história do sindicalismo brasileiro. Meneghelli, Vaccari, um montão de gente. Aí começaram o pessoal da FETEC, que é a Federação de Empregados em Empresas de Crédito. Isso inclui todos os bancos. Lá eu descobri, quando os sindicalistas começaram a falar, eu descobri que, primeiro, eu achava que não tinha mais bancário, mas agora é tudo trabalho home office. Uma parte muito pequena está na agência, mas há uma enorme quantidade de bancários trabalhando. E fazem parte de sindicatos muito ativos. Depois de um tempo só que eu notei o que estava me atraindo a atenção, e eu nem percebia, Regina, é que os dirigentes de antigamente eram homens. Era como é que chama? O Arthur Henrique, que tinha sido presidente da CUT, o próprio Meneghelli e o Vaccari. Mas, assim que o sindicalismo atual começou, o que veio foi a Aline Molina, presidente da FETEC,
depois a Mônica Valente, que é do Fórum de São Paulo, a Ivone Silva, que é a presidenta do Instituto Lula, a Neiva Ribeiro, presidenta dos bancários de São Paulo, Ana Lúcia Ramos, secretária executiva da FETEC. Só mulher. Um monte de mulheres ativas, mas de fala calma, organizada. Aí eu pensei assim, juntei com o fato da gente ter conversado com a presidente do sindicato dos metroviários, também uma menina, e percebi que há um novo sindicalismo, e, para minha surpresa, com uma participação real de mulheres, de pessoas negras e assim por diante. E na conversa que elas foram sobre os desafios do sindicalismo contemporâneo, depois de ter passado pela história, o que veio? Vieram as bandeiras que essas mulheres estão trazendo para dentro dos sindicatos. As bandeiras da luta de classes, que a gente conhece tão bem, e as bandeiras das identidades, do feminismo, antirracistas, contra as homofobias e LGBTQI+fobia, e tudo bandeira ativa. Não é uma bandeira que de vez em quando você usa e de vez em quando aparece alguma coisa mais importante você deixa de lado. Não. São aspectos fundamentais do sindicalismo moderno. Aí eu comecei a entender por que o MST e os sindicatos são realmente a ponta de lança. Não existe partido de trabalhadores, pessoal, não existe nenhuma dessas estruturas com capacidade de influir realmente no país se não tiver esse backup impressionante, que eu percebi que ainda existe. Então, eu que achava que o sindicalismo estava muito combalido, percebi que eu também acho, mas houve uma mudança de eixo e muitas coisas. O sindicalismo fabril, por exemplo, saiu um pouco de cena, porque as fábricas desapareceram, mas o setor de serviços ocupou o espaço. Então, para minha alegria, para minha esperança, para o meu otimismo, eu tive um banho disso em São Paulo, quando eu vi aqueles sindicatos eficientes, pensando o sindicalismo de agora, contemporâneo, e os do futuro, respeitando pra caramba o que aconteceu, o passado, ouvindo com muita atenção os antigos, vi uma linha de continuidade e fiquei muito otimista. Eu acho que esse pessoal vai fazer como o MST está fazendo, entrando nos partidos para compor também os parlamentos, e de volta o sindicalismo está voltando a fazer parte das contas parlamentares. Fiquei muito animado. A gente viu nesses 4 anos de Bolsonaro como eles cancelaram o imposto sindical. A gente viu uma decadência dos sindicatos por falta de dinheiro mesmo, por como se organizar sem isso. E agora, então, o que você viu lá é uma retomada, mas de uma forma diferente, né? É diferente pelo tipo de sindicato mais central. Embora bancários eles sempre foram um sindicato de ponta, um sindicato muito politizado e muito ativo. O negócio de trabalhar no coração do capitalismo faz isso, né? A contradição fica evidente demais. Mas o que eu percebi, primeiro, a entrada de mulheres e pessoas negras nas direções sindicais, e sindicatos de classe média, inclusive. Impressionante para mim, uma vitória mesmo da representação. Segundo, a prova de que essa representação é muito eficiente para adequar as bandeiras aos tempos que a gente vive. Porque essas pessoas trouxeram bandeiras e experiências pessoais ligadas a isso e estão colocando na luta, no dia a dia, no concreto. Terceiro, há uma capacidade de influência. A gente viu pela própria greve dos metroviários como ela coloca em xeque o Tarcísio, lá em São Paulo. Como ela aperta, dificulta o trabalho. Então, os sindicatos voltaram a fazer uma parte fundamental do trabalho, que é dificultar a vida da elite da extrema-direita na imposição de seus projetos. Houve um esvaziamento, eles continuam tendo influência na classe trabalhadora? Sim. E mais, continuam muito, o sindicato é massivo, com grande número de membros, e mais, sem imposto sindical se sustenta. E vou dizer mais uma coisa interessante, não é uma unanimidade dentro dos sindicatos a presença do imposto sindical e outras coisas do tipo. Na verdade, por exemplo, o Meneghelli é contra até a CLT. Ele acha que sindicato forte é melhor do que a CLT, porque a negociação, inclusive, não é amarrada por ela. Percebi, então, que a discussão sobre financiamento sindical é séria pra caramba, é muito mais profunda e envolve a criação de militantes, para que eles contribuam voluntariamente para que o sindicato funcione. E, aparentemente, eu não tenho números, mas, pelo que eu conversei com as direções lá, isso está acontecendo. Então, sim, eu acho, Regina, Miguel, que a gente está tendo uma retomada dos sindicatos
de uma forma mais bem organizada e utilizando muito bem os recursos que a gente tem à mão. Olha a Flávia dizendo que tá, alegria, Aroeira, alegria escutar você com esse olhar tão otimista e fino, obrigado por acalentar nosso coração. Mas tem uma questão aqui que eu também achei interessante, que a Jandira Ferreira trouxe, que é isso, as relações trabalhistas também mudaram. E isso aí estava sendo... O que se discutiu nesse seminário? Por exemplo, se discutiu exatamente como organizar propostas de comunicação, de melhorar a comunicação sindical, e eu fiquei sabendo lá, por exemplo, que o sindicato dos trabalhadores em transporte, quer dizer, entregadores, sindicatos de entregadores, não só é muito ativo, como é o PSTU, que é a direção do sindicato. Então, assim, de certa forma, mais à esquerda, de uma certa maneira, do que a maior parte dos sindicatos. De novo, porque também é onde a contradição da nova relação de trabalho é mais forte, nos entregadores, motociclistas, biciclistas, o pessoal corre de um lado para outro na cidade. Na cidade de São Paulo, então, não existe momento que você não veja 20 ao mesmo tempo correndo de um lado para o outro lá. Ficou mesmo. É isso aí, Magda. Igualzinho o sindicalismo. Igualzinho. Eu achei que ficou muito melhor. A rainha dos cavaleiros. A rainha dos cavaleiros do Tava, olha aqui. Mas você entende, Regina, assim, o que se discutiu ali foi comunicação e maneiras do sindicato continuar funcionando, mas de forma cada vez mais independente, inclusive com questionamento da CLT, que, aliás, o Meneghelli trouxe o assunto 2 vezes, falou, nem queria bater nisso de novo, porque vão brigar comigo e tal. Mas eu achei tão madura a posição sindical, das direções sindicais. Vou ser honesto com você, eu gosto dos partidos de esquerda, mas achei que o sindicalismo me pareceu mais maduro e está compreendendo melhor o entorno de toda a luta. Assim como o MST. Então, de uma forma elegante, os verdadeiros donos dessa luta parece que estão na vanguarda de novo. Isso é natural, não é por menos que eles estão na vanguarda, de fato. O MST não há dúvida, entendeu? E o sindicalismo voltando desse jeito deixa para trás os políticos, é claro. Deixa. Empurra, vai puxar os políticos para frente. Vai tem que se organizar novamente. Agora, o MST é organizadíssimo, eu acho assim um modelo. Não, mas olha, eu achei que a CUT e os sindicatos ainda são muito mais organizados do que eu imaginava. E a tendência agora é melhorar, porque há uma maneira nova de pensar isso hoje em dia. Estou muito feliz. Então, um abraço para a turma toda. Eu vou citar aqui os nomes de algumas das pessoas. A Aline Molina, a Mônica Valente, Jair Meneghelli, Arthur Henrique, a Ivone Silva, Neiva Ribeiro, o Vacari, a Ana Lúcia Ramos. Essas pessoas estavam ali e organizaram esse seminário, e, pelo que eu entendi, vai ser uma iniciativa permanente. E eles convidaram outras categorias e grupos de categoria e federações para começarem a fazer regularmente a mesma coisa. É retomada, sim, para mim. É uma retomada, sim. Isso é uma boa notícia, né? Porque a gente ficou ficou um desalento depois dessa desestruturação reforma trabalhista, dos sindicatos. A reforma trabalhista, os próprios sindicatos, por conta do imposto que não era mais recolhido, agora certamente estão se organizando de alguma outra forma, mas é muito importante ter um sindicalismo forte, e ainda mais daqui para frente a gente não sabe qual é o futuro, né? A gente sabe que a extrema-direita está aí trabalhando, a gente, enfim, está avançando em vários lugares, vide a Argentina, então os sindicatos têm que se fortalecer. Você lembra que a repórter, a nossa colega jornalista que fica na Argentina, comentou que a vida do Milei, alguns programas atrás, a Márcia, comentou que a vida do Milei não vai ser muito fácil, porque a Argentina tem um histórico de organização, mesmo com toda a decadência dessa estrutura, do peronismo dos sindicatos, mas tem. Eu acho também que hoje, por conta até do que aconteceu, acho que esses sindicatos se organizaram também no bojo da vitória do Bolsonaro, para poder resistir a ele. Eu acho que a nova maneira de organizar a gente aqui nos torna um pouco mais protegidos. MST, sindicatos e mesmo as estruturas partidárias nos tornam um pouco mais protegidos, porque essa queda de braço não vai acabar tão cedo. E nós ganhamos de raspão,
como disse uma pessoa de direção da ONU esses dias, nós ganhamos de raspão no Brasil. Então, nos preparemos aí, porque vamos ter uma campanha difícil agora em 24 e uma campanha dificílima em 26. Eu só fico curioso se o sindicato não pode perder essa força de pressão, de reivindicação, de greve e de tudo mais, que é a única arma que o sindicato tem para negociar com os patrões, né? Não tem outra conversa. Tem que ter essa união, essa força mantida. Desde que o sindicato apareceu, que os patrões vão tentar tirar o sindicato de cena e impedir as greves, mas acho que isso... Claro, a gente acompanhou isso desde sempre. O que eu senti, gente, é isso, é que eles sabem que a luta é permanente e não param, não desistem, nem quando está ruim. Isso é forte, é muito forte. Você vê pessoalmente acontecendo ali em volta de você. É verdade. A luta é permanente mesmo. Agora, mudando um pouquinho de assunto, a gente teve algumas boas notícias nesses últimos dias. Hoje mesmo, aqui o 247 deu uma manchete dizendo que o PIB sobe mais que o esperado no terceiro trimestre. Volta ao maior patamar da série histórica e opera 7,2% acima do pré-pandemia. Isso é uma notícia super importante, né? Porque o crescimento traz com ele todo o resto da economia de uma forma muito positiva. Né? E parece que na comparação com esse período em 2022, houve uma alta de 2,0%. O que foi curioso na Globo News é que eles insistiam que não. A manchete era... É isso que eu ia dizer. A manchete é que tinha andado para trás, mas na hora que os comentaristas iam falar, diziam, não é bem assim, foi um saldo positivo, foi um resultado... Havia uma mesma coisa na imprensa escrita, mesma coisa. Se você olhar a matéria, não é bem assim. A matéria não dizia, mas a manchete dizia. Mas ainda bem que todo mundo está aqui ouvindo a gente e lendo o 247. Exato. E aí as coisas não são distorcidas, né? E outra coisa que eu queria comentar também, hoje, por acaso não, de vez em quando eu assisto mesmo, mas hoje eu vi uma parte da live do Lula na Alemanha. Ele estava lá ainda, ele fez essa reunião lá com o chanceler alemão, mas hoje aquela conversa que ele tem toda terça-feira foi feita lá, e ele fez uma coisa muito interessante. Eu lembro que a gente sempre comenta aqui como que é preciso que essa comunicação do governo seja eficaz para que as pessoas entendam o que está sendo feito de importante. Então, ele reuniu toda a equipe que ele levou na viagem. Então, estava o Haddad, o Rui Costa, a Luciana Santos, da Ciência e Tecnologia, o Mercadante, Luiz Marinho, o Paulo Teixeira, e ele entrevistou esses assessores e ministros dele, dizendo assim, como é que estão as coisas. Então, primeiro foi o Haddad, que fez um balanço rápido assim, da viagem, falando, né, de como tinha sido importante na Arábia Saudita o governo ter conseguido mais que a Arábia Saudita se envolvesse de novo no investimento no Brasil, com 10 bilhões de dólares em investimento. O Catar, que não tinha essa tradição com o Brasil, também começou com aquela reunião empresarial e também prometendo investimentos. Acho que foi em Dubai, na reunião lá de Dubai, que também teve uma notícia de financiamento do BID para a transição ecológica no Brasil, para a energia limpa. Então, e na Alemanha, depois dessa viagem, a Alemanha anunciou uma nova rodada de investimentos industriais no Brasil. Enfim, e aí todo mundo ele foi chamando um por um e fazendo igual a gente faz, né? Deu uma de repórter, né? O repórter fazendo entrevista com seus ministros. Achei tão interessante esse formato. Tomara que continue um pouco assim, porque é uma maneira também de prestar contas ao público, né? Sim, e ele é um grande comunicador. Ele é um grande comunicador. Ele realmente pode reverter um pouquinho essa dificuldade que nós temos aqui de fazer chegar. Porque você pega as pesquisas, elas não refletem o fato de que a economia está realmente indo melhor, de que o desemprego caiu de uma forma até bastante elevada e assim por diante.
simplesmente no embate das notícias, a gente não tem. Em parte por causa disso que o Miguel comentou, que você pega uma notícia boa, quando você vai ver essa notícia na mídia corporativa, você percebe que eles inverteram e fazem questão de ou ignorar ou dizer que aquilo é uma má notícia, não uma boa notícia. Exatamente. Ou dizer que é insuficiente. Ou dizer não é tão bom assim. Atenção, ou não é tão bom assim. Mas, né? É a matéria que tem um mas, sempre tem um mas no meio, né? O nosso amigo Vila sempre fala isso, né? Que assim, todo dia a Folha, o Estado consegue nem que seja uma noticiazinha desse tamanho para dizer alguma coisa ruim de Lula, do governo, do PT, de esquerda em geral, de reivindicação, todo santo dia. Hoje a Globo News aqui, que é o meu canal preferido, estava falando do Janones, né? Mas aí os comentaristas já estão dizendo, não, mas se vai investigar o Janones, tem que investigar o Flávio Bolsonaro, tem que investigar o ex-presidente do Senado lá, tem que investigar o próprio Bolsonaro, que foi acusado de rachadinha. Então. Não pode ser um só investigado? Como é que é essa história? Entendeu? Sim, uma outra coisa interessante, eu vi também na grande imprensa, a charge do Bennett é, curiosamente, contrária à direção que a imprensa toma. A imprensa considera o STF um censor e tudo mais. Eu vejo com problemas mesmo a tal decisão do STF. Mas o Bennett fez uma charge maravilhosa. O pessoal falando assim, o cara fala para a repórter, olha só, a partir de agora o STF decidiu que a imprensa vai ser responsabilizada pelo que disserem os entrevistados. A moça regala o olho, ela vai para a mesa do Gepeto com o Pinóquio, vira o Pinóquio e fala assim, lamento, vamos ter que cancelar a entrevista. Achei maravilhosa a charge. A direção oposta a que todos eles dizem. Falando em charge, até a grande imprensa, né? Até a grande imprensa, né? Pois é. Mas falando em charge, vamos mostrar as charges. Só queria comentar aqui o que a Soledade Fernandes está dizendo. Bem. Como é bom ter um governo, né, gente? Eu comentei isso, como estávamos carentes, comentei isso com o Mário Vitor hoje. É verdade, que a gente está vendo as coisas, que com acertos e erros, a gente está vendo um governo em movimento, né? Exato. Um governo governando, que a gente passou, a gente estava até desacostumado a ter governo que não havia. E mesmo que a gente não veja uma luz muito forte no fim do túnel, porque há muito trabalho, você sabe que está caminhando na direção do fim do túnel. Deve ter uma luz lá, Se não for a Enel a administrar... Anel... Miguel, começa a botar as charges. Estou aqui arrumando. Então, vamos lá. Nosso futuro ministro. Aliás, tem um movimento muito intenso para conturbar a sabatina, né? Mas eu acho que ele hoje deu uma cartada que foi muito interessante, essa participação dele nessa apreensão dessas armas e procura desse contrabandista argentino. É engraçado, eu queria até aproveitar e fazer uma sugestão de série que é muito semelhante ao que está acontecendo. A Netflix está passando uma série chamada DNA do Crime, que é uma história passada em Foz do Iguaçu, com a Polícia Federal, cheio de problemas para a Polícia Federal, exatamente a história que hoje eu li sobre o que aconteceu em relação a esse contrabando de armas. De armas? Esse do Paraguai? Eles não tratam de contrabando de armas nessa série, assalto a banco, essas coisas, mas a história é muito parecida e é muito bem feita, do Heitor Dalia. Já anotei. É muito boa. Eu não sei, Miguel, se alguma coisa vai mudar por causa dessa participação. Acho que o problema do Dino não é uma imagem pública, é dentro do Senado mesmo, especificamente dentro do Senado. Não, mas eu acho que cria um movimento de simpatia ao trabalho dele, entendeu? Simpatia tem na sociedade ao trabalho dele. A sociedade tem. O problema é que a sociedade hoje tem uma influência menor. No Senado é nenhuma. Na Câmara já é pequena, no Senado é zero. Mas vamos ver. Eu acho que assim mesmo, eu continuo achando que o Godot é parte do acordo para provar o Dino. Mas eu dou um pouquinho aqui, mas tiro um pouquinho ali, né?
Enfim. Vamos nessa. Continue. Bom, vamos lá. Tá ótimo, um episódio típico na semana em que o Ciro pavio curto. mostrando mais uma vez que ele não pode. Eu adorei o cabelo dele. Com ele. O cabelo dele virar pavio, eu adorei. Muito bom. Isso, assim, de certa forma, esse comportamento é muito similar ao do outro. Uma coisa que o Lula jamais faria é trocar tapa com alguém numa conversa. Agora, eu estava lendo aqui hoje que vão criar o PTB, né? O PTB antigo. O PTB não existe mais. Já foi criado. Mas já foi criado. Já tem a documentação. São antigos qual vai ser a atitude foram... do Ciro em relação ao PTB, entendeu? Não, mas o Ciro não está dentro. Mas é um filhote, né? O PDT é um filhote, né? Do antigo PTB, do Brizola. Ali é mais complicado. É uma dissidência do PDT que criou ali o PTB, então, mas não tem o Ciro. Brizolistas históricos, os que restaram. Brizolistas históricos. Exatamente. A ideia é recuperar Brizola, Darcy. Mas ele gostaria de ser. O Vivaldo Barbosa, que é um desses brizolistas históricos, foi um dos principais criadores desse novo PTB. Esse é o Gonê, que eu continuo achando que é par do acordo, por isso estou um pouco menos intranquilo com a aprovação do dia. A gente não consegue saber o que ele pensa, né? Apesar desse cabelo. Nós sabemos, sim. Nós sabemos o que ele pensa. A gente sabe o que ele pensava, não sabemos se ele mudou mais ou menos. Se ele continua pensando, exatamente. Aí vocês me fazem, desculpem, mas eu vou discordar. É impossível. Não conheço ninguém que tenha mudado, especialmente um conservador desse quilate, por ter sido eleito PGR, ou indicado para o PGR, mudar? Eu acho que não. Eu acho que ele é pai do acordo e eu acho que ele é um conservador porque a própria estrutura da Procuradoria-Geral é muito conservadora. Talvez haja também nessa escolha a conta de evitar bater de frente com uma estrutura que é conservadora de per si. Ele é conservador, mas ele não é antigoverno, né? Antigoverno Lula. Aparentemente não. Já é alguma coisa. Ele é garantista, né? Daquela turma. Mas eu gosto de dar o crédito assim para que as pessoas percebam coisas e aprendam com a vida. Não mudar, deixar de ser um conservador para ser um progressista radical, mas entender determinadas coisas e aprender. Eu sempre acho que as coisas estão abertas assim para serem aprendidas. Tomara. É diferente, né? O governo é o governo Lula, não é o governo Bolsonaro. O Alckmin é um bom exemplo. É um bom exemplo, é um excelente exemplo. Mas os PGRs que o PT botou lá, e muito do pessoal que está no Supremo por indicação do PT não fizeram muita coisa pela gente. Na verdade, o contrário. Né? Bom, essa é sobre aquele episódio assustador da juíza que gritou com uma testemunha e exigiu da testemunha que a tratasse de excelência, não sei mais o quê. E aí fez uma coisa que eu não sabia nem que era possível. Desconsiderou o depoimento de uma testemunha. É possível desconsiderar o depoimento de uma testemunha porque ela é grossa ou mal educada? Eu não sabia que existia essa figura jurídica. É estranho. Eu não sei se ela pode. Mim, é um bom sinal de que o judiciário é uma casta de senhores de engenho, como na música do Chico, assim, de ferozes senhores do engenho que gritam, furam os olhos e põem no tronco por qualquer coisa. É isso mesmo. Aqui eu fiz muita reforma, né, para o judiciário, muita limpeza ali. A reforma para o judiciário é representatividade. Se começar a entrar gente, mais mulheres, mais pessoas negras, pretas, mais gente dos povos originários. Mas olha só, mais mulheres. A gente sabe que tem mulheres também. A gente viu no governo Bolsonaro as mulheres aliadas dele, que não adianta ser mulher. Pessoas progressistas, não adianta, mas, de várias, diversas, né? Mas, no geral, a representatividade traz as contradições. E, ao trazer, a maior parte das pessoas que estiver diante disso, como aquela Patrícia Leles e outras pessoas que vivenciaram a contradição de ser direita e ser mulher ao mesmo tempo. Outra foi aquela ex-deputada também, que o pessoal chamava de Miss Pig e tudo mais, que é uma pessoa que virou inimiga deles também.
Bom, essa aqui eu já tinha feito há muito tempo, e aí eu esperei, não sei porquê, acabou entrando tanto meme dos cabelos, entendeu? Que eu falei, sabe uma coisa, eu vou publicar Você logo. viu o artigo? Apareceu um artigo interessante dizendo que isso não é gratuito. Né? Tem um estilo, né? É pensado para criar, coisa de cabelo, para criar a coisa do sujeito que é diferente do outro. Além da imagem gráfica ficar marcada, fica também um a ideia rebelde de extrema-direita. Extrema-direita pode ser rebelde, E né? me aconselharam a mudar esse mad for para bad for. Bad for, isso mesmo. Eu acho, porque maluco, tem maluco beleza, né? Mas não me veio quando eu fiz a charge. Mas, Miguel, você vai ver o Paul McCartney que eu vi você escrevendo? Eu vou ver. Eu vi na outra vez que ele veio. Não, eu já vi 2 vezes, eu vou ver a terceira. Eu vi 2 vezes também, mas não, dessa vez eu não vou, não. A próxima charge que está aí, ela tem muito a ver com o que eu vi lá no sindicalismo, então, nesse episódio. Porque o Tarcísio é um sujeito muito mais completo do que o Bolsonaro. Ele não é só o privatista sem coração, ele é também o jagunço sem escrúpulos. E ele é mais um montão de funções. Ele é mais um montão de funções que tem. No momento, o inimigo dele lá é o MST. No momento, eles estão virando as baterias para o MST. E os sindicalistas vão pagar preço, porque ele está furioso com eles mesmo. Eu morro de medo dele. Tarcísio é mais capaz do que o Bolsonaro. Isso Mas é verdade, vocês acham que ele não tem... e quando eu falo em carisma, eu não estou falando em carisma para o bem, tem carisma para o mal. Ele não tem o carisma do Bolsonaro. Eu acho que ele é muito... Não, ele não tem. Mas eu vi ele falando, né? Eu vi ele falando, fazendo discurso, conversando. Ele é muito mais hábil na articulação. Ele é. Manso, Mas será que ele fala para a população? Bom, foi eleito. Sim, ele acha que uma parte dele é São Paulo. Mas eu não subestimo. E ali na rebarba do bolsonarismo, né? Ele foi eleito. Eu não sei se numa eleição normal, sim, ele... Gente, não sei, a ver. Ele é perigoso, e eu acho que a gente devia se preparar para enfrentar o Tarcísio de forma bem objetiva. Eu acho que ele é um dos candidatos mais prováveis a nos enfrentar. Eu acho que ele é o candidato, não tem outra pessoa da extrema-direita que tenha que reúne essas virtudes, digamos assim, né? Isso mesmo, essa virtude de direito, né? Esse jagunço sem escrúpulos ou remorso. Jagunço sem escrúpulos ou remorso. Porque ele é isso mesmo. Eles talvez queiram botar esse aqui como candidato também, entendeu, Jorge? Esse aí, como é que vai passar esse papelão? Eu acho que se ele se candidatar, ele é eleito aqui. Aqui ele é eleito também. É bom explicar para todo mundo que o Jorge Santos, aquele deputado lá, americano-brasileiro, né, que foi denunciado, ele foi expulso, ele foi caçado? Ele foi caçado. Foi caçado e expulso do partido. Do Congresso. Ele usou, porque ele usou o dinheiro público, né, para conta no OnlyFans e coisas do tipo. E o mais engraçado é que os Bolsonaros, o Flávio, o Eduardo, foram lá prestar homenagem, levar denúncia de alguma coisa no Brasil para eles. Nada contra a pornografia, mas acho que os americanos também não têm. Mas o dinheiro público para fazer conta no OnlyFans... Não, é isso, claro. Considera afronta. Não pode. Cada coisa em cada lugar, né? Lógico. Ô, Miguel, mas tudo quanto é mal feito, a família Bolsonaro está lá, né, para defender. É impressionante. Eles têm Inclusive o necrófilo. O necrófilo que gravou vídeo falando aqueles absurdos todos, tem foto dele com os Bolsonaros. Olha só, é verdade, todos têm. O Bolsonaro, a filosofia do bolsonarismo consegue reunir tudo que há de pior na humanidade. Tudo, e eles estão ali. Horroriza. Tem um bolsonarista fazendo e logo depois tirando foto com o Eduardo, o Flávio. Me diga alguma coisa boa que tenha saído do bolsonarismo. Uma só. Não tem. Acho que há uma, sim. Qual? Como o Bolsonaro não tem papas na língua, a política ficou mais transparente do que nunca. Hoje em dia, você olha e não tem nada escondido. Mas nem ele sabe disso. Esconde. Não, ele não sabe disso. Isso é porque ele não tem papas na língua. Mas a política hoje é muito transparente. Nós todos sabemos o que cada um está pensando. Essa aqui é uma charge em homenagem à Daiane. O calor da Daiane.
Na verdade, assim, uma é homenagem uma ao charge que eu calor que a gosto de Daiane está fazer, sentindo. e eu vi muita gente comentando isso, é a língua do capitalismo, que é ela que lambe. Eles ainda vão ganhar dinheiro com o derretimento do planeta. Estão ganhando dinheiro. Estão ganhando. Eu sei que hoje eu comprei um ventilador. Antes do apagar das luzes, vão ganhar correndo algum dia. Hoje eu comprei um ventilador. Então, já de cara já tem uma firma. Não, ainda vem o verão aí, o verão ainda vem aí. Nem começou ainda, meu Deus, nem começou. Gente, nem começou, vocês vão ver. Olha, fevereiro e março, hein? Escreve aí. Fevereiro e março. Bom, Braskem. Gente, Braskem, que loucura, uma coisa que vem desde a década de 70, 35 minas sendo, enfim, exploradas sem critério nenhum. durante anos e anos e anos, e se deixou chegar. Que coisa irresponsável, que coisa louca. Uma loucura. Uma cidade afundando. A extração de salgema é uma coisa que ninguém sabia como era, uma coisa absurda. Claro que ia dar no que deu, entendeu? Não há a menor dúvida. Eram 35 minas, Acho que a gente pode uma distância muito próxima uma da outra. E ali na região urbana. O Latuf conectou essa exploração também com os incidentes das mineradoras, né, em Minas, em Mariana e tudo mais, em Brumadinho. E, na verdade, o que nós temos é isso. Todas essas grandes empresas de exploração, especialmente na área de mineração e agronegócio, estão se lixando do que acontece com qualquer um em volta. Eles usam métodos extremamente agressivos, que não são fiscalizados, nem entra fiscalização nas propriedades desses caras, é tudo à base de jagunço também, inclusive. E isso traz um outro assunto, que é esse do empresário do Alexandre Pires, preso, investigado por garimpo ilegal. Você viu qual que é o teor da denúncia? É que ele recebeu aquele dinheiro todo e ele não tem como não saber que aquele dinheiro poderia ser ilegal. Essa que é a questão. Gente, porque olha você só. receber dinheiro ilegal é crime. O Zé Henrique está dizendo que a gente está tirando sarro de São Paulo por causa do Tarcísio. A gente tira sarro do Rio também, viu, Zé Henrique? Aqui no Rio não é nem um pouco melhor. Isso Só que felizmente, a gente acha que o Cláudio Castro não tem esse potencial do Tarcísio, né? O Tarcísio, como disse o Aroeira, é muito mais perigoso. Agora, esse sujeito que atropelou o Kaique, quando ele se lançou e falou que ia sair candidato, é impressionante. Você atropela uma pessoa e isso é a sua plataforma. Essa é a sua plataforma. Plataforma eleitoral? Como é possível uma coisa dessas? Plataforma móvel. Isso é um sinal de que a sociedade está precisando de análise. Psicanálise é que eu estou me referindo. É verdade. Que loucura é essa? Isso aí também é sobre o mesmo esquema do afundamento. Né? Sobe e desce. Adivinha quem desce, adivinha quem sobe. Porque, na verdade, isso é a essência do capitalismo. Ele cava buracos na sociedade e você não vê. Abaixo de onde as coisas estão, de repente tudo afunda e desaba. E cava durante muito tempo, as coisas vão acontecendo. Um dia tem o resultado. O Zé Henrique falou que está brincando, a gente sabe que você está brincando, Zé Henrique. Tudo bem. Mas é muito impressionante essa. Eu fico muito revoltada com essa história. Eu acho que ele lembrou, muito bem lembrado, que esse cara pode ser eleito vereador. E a única coisa que ele fez na vida foi atropelar o Kaique. Mas e o lá em São Paulo, alguém fez alguma coisa? O quê? Como assim? Ele pelo menos fez, ele pelo menos... Atropelou o Kaique, né? Atropelou, não, e parou o carro, foi lá e levou, resgatou... Quer dizer, cumpriu o regulamento. Exatamente. Cumpriu o regulamento de trânsito. Pelo menos ele faz isso. Mas essa história que a humanidade precisa de análise, realmente... Cada hora a gente pensa que já viu de tudo, acontece aí uma coisa inacreditável. Como foi inacreditável essa eleição do Bolsonaro e as falas dele? Gente, eram coisas tão inacreditáveis que a gente achou que nunca fosse ouvir de uma autoridade. Né? O tal dono de cursinhos de apostilas, de concursos, precisa de ser processado criminalmente. Necrofilia é crime, não dá para responder. Inacreditável essa história. Ele usou uma metáfora. É inacreditável. É inacreditável. Ele objetivamente ele descreveu atos de necrofilia, sugeriu que fossem feitos. E isso, para mim... Que não ia dar em nada. Gente, é incrível. Isso, mais o cara que vai ser eleito vereador porque atropelou um ator, mas realmente
Só psicanálise, viu, Regina? E o cara, o PM que matou a mulher, primeiro encheu ela de porrada e depois deu 3 tiros e matou. À luz do dia. Gente, eu vi uma coisa ontem também inacreditável. Um cara, um ex-marido também, que matou a mulher enquanto ela amamentava o bebê. É inacreditável. Deu tiros nela, não tenho certeza nem se ela... Aí, ó, para ilustrar o teu... Não, isso aí vai ser um programa todo sobre esse assunto. O feminicídio passou a ser uma coisa normal na cabeça dessas pessoas. Inclusive, eu vi na descrição, num dos comentários na internet sobre esse caso de feminicídio, alguém comentou, não, mas aí é porque aí houve alguma traição, esse tipo de raiva é traição. Ainda tem gente que fala isso. E daí? Não, ainda tem gente que fala isso, é inacreditável. Eu não sei se está aumentando ou se está aumentando o número de denúncias. E se as duas coisas, eu acho. Porque antigamente acontecia, as pessoas diziam isso, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Não se falava, agora está se falando. Hoje se mete a colher e se mete o celular, se fotografa. Tem esse lado positivo, que eu acho que as denúncias estão acontecendo maciçamente, mas realmente é um número enorme, e coisas que a gente está vendo na cara da gente. E são sempre bolsonaristas. O fato do fascismo ter se espalhado, ou as ideias fascistas ter se espalhado, ajudam também isso a ter aumentado. Eu acho que aumentou um pouco por conta disso. Porque os caras claro que aumentou. Não, aumentou. Os homens acham que é direito deles disciplinar a mulher que não cumpre a Bíblia. Que propriedade não deles, né? Que é propriedade deles. Enfim, a Aroeira... Aqui a Cláudia Barcelos. A Cláudia Barcelos, a violinista com quem eu toco, e ela está fazendo aniversário, nós vamos comemorar aniversário, é meu jabazinho. Nessa sexta-feira a gente vai lá em Copacabana, no Ginger, convidar vocês, inclusive, para o aniversário da Cláudia, que a gente vai fazer lá. Maravilha. Muitas músicas, maravilha. Vou dar um presente para ela. É muito bom, viu, gente? É muito bom esse. Quem for o show é maravilhoso, o show é maravilhoso. É ótimo. Muito bom, acho que acabou, né? Gente, preciso devolver, já estava aqui esquecendo do tempo. Mas é isso mesmo? Devolver aqui para a Daiane. A Daiane está feliz, senão ela teria falado, pare. Eu achei que era até 17h20, mas acho que não, né? 17h. Não, 17h10. 17h10. Desculpem, Daiane. Entra aí, Daiane. Entra aí, Daiane. Aparece, Daiane, aparece. Todo dia eu pego esse filé aqui de dar aquela entradinha. Você é o nosso D'Artagnan, tem que entrar sempre. É verdade. Até para dizer que a gente tem que sair. Nada, que isso. Eu deixaria, estou vendo bem aqui. Bastante calor, eu tive até que fechar um pouco a janela que piorou por causa da luz e tal. Queimou a outra aqui, fica o sol baixo, enfim, aí complica. Agora, esse caso desse necrófilo, eu estava fui assistir novamente o vídeo para ter estômago para ver como é que eu construo a pauta e tal. Que coisa absurda, né? E vocês falaram que está virando uma coisa normal. A descrição dele do ato, da coisa, é inacreditável. A resposta dele para justificar a fala, como se ele estivesse dando uma aula de direito, explicando o direito, é longe de direito aquilo que ele explicou. E o requinte da necrofilia. Ele fala do prazer que é fazer, ele dá dicas de como você contornar a questão física ali do cadáver e tal, ele vai dizendo que, poxa, como é prazeroso, o corpo deve estar assim, assado, e vai ficar melhor e tal. É o supra-sumo do machismo, é o supra-sumo do machismo, que a mulher esteja morta. Porque ele está dizendo do prazer que é aquilo, ele não está dando aula de direito. Você que é do direito, ele pode ser criminalmente processado? Não, aquilo dá uma série de situações, né, que você pode enquadrar. Primeiro, essa questão da apologia ao estupro, né? Aí é disso que ele está querendo fugir, né? Porque ele diz assim, não estou falando de um estupro, porque a pessoa está morta, isso se trata de vilipêndio e tal. Mas toda a construção que ele faz, a forma que ele constrói aquele discurso, está dentro dessa apologia. Né? Mas a pessoa morta não deixa de ser um vulnerável. Entendeu? Sim, ela é justamente o vilipêndio, mas ele tá com esse discurso todo para tentar descaracterizar algumas questões, né? Que podem incriminá-lo ali, enquadrá-lo ali de diversas formas. Mas é que a coisa é tão abjeta, é tão absurdo, que você olhar para aquilo e você fala, gente, e aí a gente se pergunta aqui, né?
por que a gente está vivendo tanto essas questões, por diversas vezes, e a gente tem que trazer, expor, apontar onde está o absurdo daquela declaração, que aquilo não é aquilo que ele está tentando se desvencilhar. Quando chega ao cúmulo do cara dizer assim, não, eu tomo remédio, eu estava... foi tirado de contexto. As desculpas são imensas nesse período todo que a gente está assistindo. Mas, mesmo assim, tem pessoas que não se enojam, não se indignam. E isso é que me deixa mais assustada até. Esse tipo de declaração. Mas é isso mesmo. Esse tipo de ser humano, a gente sabe que eles estão por aí, eles estão querendo fazer. Mas por que as pessoas de bem, supostamente de bem mesmo, não estão indignados com isso? E são donos, são dirigentes, dono de uma empresa. Ele produz apostilas, o outro é um governador, o outro... Então, esses criminosos, essas pessoas deformadas, são... Mas se fosse um homem preto, pobre, falando disso, era um absurdo, era um monstro, esse cara estava na cadeia, preso já. Sendo linchado. Exato. Então, é isso que a gente está falando aqui. Podia estar até morto. Até morto. A casa dele já teria sido destruída, o curso dele, um monte de gente já teria dito que não ia fazer mais, estava rasgando, queimando se é que ele fosse fazer o curso. Talvez um cidadão comum, um cara que fosse preso, que tivesse cometido crime de vilipêndio de cadáver e tivesse ali expondo tudo isso, seria tratado como um monstro e crucificado, o pescoço dele cortado e as partes como fez com diversos outros. Mas com esse cara não. Tem gente lá, deve estar lá falando para ele, ele ainda diz, fica atacando o Lula, ele acha um espaço nessa doideira da cabeça desses criminosos de ficar querendo atacar Lula no meio de uma situação que nada tem a ver com Lula. Eles ficam dizendo o tempo inteiro Lula para justamente tirar a sua atenção e botar o sentimento de ódio ali naquela pauta. É impressionante isso para mim, do ponto de vista da comunicação. É inacreditável. Como é que a gente aborda isso sem deixar de ser uma coisa que nos indigne, que fique só nessa indignação? Que é isso que está faltando para a gente. Enquanto crianças morrem com tiro na cabeça de polícia, um policial, esse cara é um policial. Ele está treinando policiais. Ele coloca para fora todo aquilo que... E os alunos que estavam... Essa aula é antiga. Essa gente toda assistiu essa aula e não se indignou? E não se falou, professor, você não pode falar isso? Eu passei dos 5 anos de faculdade, 3 anos eu passei penando na mão de um professor, porque eu resolvi falar para o professor que ele não podia falar aquilo. O professor resolveu, em sala de aula, dizer que as 83 vítimas, testemunhas e vítimas do Abdelaziz estavam mentindo, porque não é possível que um médico fique sozinho dentro de uma consulta médica. Eu perguntei para ele, professor, sua mãe já foi ao ginecologista? O senhor já foi a um ginecologista? Porque nenhum ginecologista fica na sala com um monte de gente perto, porque é uma consulta muito íntima, e você tem que fazer exames, a posição que você fica é vulnerável, então não fica ninguém saindo, entrando, assistente entrando, saindo, fechando porta. O senhor nunca foi no ginecologista, você tem que saber, você já foi? Fez uma consulta? Você já ficou naquela posição ginecológica? Porque o senhor está dizendo que 83 mulheres que foram essas aptas ali diante da conjunto probatório. Iriam mentir, né? Tinha muito mais mulher, porque você desqualifica o testemunho, a história, o crime cometido contra 83, para dizer que elas é que mentem. Professor na escola de direito? Professor de direito penal. Pelo amor de Deus. Professor de direito penal. A gente estava falando agora do judiciário, está cheio de gente, cheio de juiz que pensa. E esse professor era um juiz do Tribunal Militar. Exatamente, está cheio de juízes. Então, está cheio de juízes assim. E essa cabeça, essa mentalidade, estava formando 840 que estavam dentro da sala de aula assim, é isso aí mesmo, deve ser mentira, isso aí é esse feminismo, né? Esse feminismo só quer criminalizar os homens e tal. Esse pensamento permeia as universidades. Isso foi uma das coisas que mais me assustou na universidade. Você fala, vou fazer direito, as pessoas aqui estão querendo fazer justiça, não justiçamento. Mas elas querem entender essa lei para aplicá-la, para fazer... Não, tinha um monte de gente que queria fazer era fascismo mesmo. Era pau no réu, como diziam lá alguns alunos. Eu falei, pau no réu, então não precisa de advogado. Né? Para que advogado está se formando? Estão perdendo tempo aí na faculdade. Né? Para que ser tribunal, justiça, nada disso precisa, se você for partir para a ignorância. Por isso que eu acho que é preciso de psicanálise na análise política. Muito, para a gente conseguir adaptar aqui, fazer a leitura dessas coisas e combater da forma correta. Daiane, para essa gente a internação.
Trazer aqui o Joel Birman para a gente falar disso, hein, Daiane? É uma ótima. Já temos pauta fechada aqui, viu, gente? A gente vai encerrar o programa aqui hoje com eles na tela aqui, encerrar o Brasil agora, porque já deu 17 minutos para passar a bola. Uma honra, um prazer estar aqui com a Daiane. E depois o Boa Noite 247, na sequência lá, o nosso querido Ricardo Neguton com 22 horas. Beijo, gente, obrigada. Parabéns. Beijo, Daiane. Beijo, Aroeira, Miguel e todos aqui. Todo mundo tchau para todos. Beijo, beijo, beijo. Beijo, beijo.